No vídeo de hoje nós vamos trabalhar no básico do básico de arrays. Porque arrays é, muitas vezes, o ponto onde as pessoas encontram alguma dificuldade. Entendem o que é uma variável, como ler um valor para uma variável, exibir o valor de uma variável, mas de repente tem um array e isso parece algo de outro mundo. E não é. Então nós vamos aqui ver o básico de arrays, revisando primeiro um pouquinho de variáveis e vamos fazer isso diretamente na prática, como sempre, diretamente no editor Chrome, no navegador Chrome. Aqui no Chrome eu digito about, blank, só para trazer uma página em branco, botão direito inspecionar, porque ele vai abrir uma janela aqui e nela nós temos algo chamado nosso console, o nosso console do JavaScript. Então eu vou mostrar arrays em JavaScript. A ideia por trás de arrays é a mesma em diferentes linguagens, embora existam diferenças tanto na sintaxe quanto no que você pode trabalhar e como você trabalha com arrays. Cada linguagem tem recursos próprios, inclusive formas diferentes de trabalhar com arrays. Mas aqui nós vamos trabalhar apenas no básico, na ideia central de arrays. E para isso, primeiro, nós vamos fazer uma pequena revisão de variáveis em si. Por exemplo, em JavaScript, eu crio variáveis, entre outras formas, com o let. Por exemplo, eu posso criar let número igual a 10. Assim, eu crio uma variável número que vale 10. Eu posso fazer alert número e ele vai exibir o número 10. Eu posso receber um valor que o usuário coloque e colocar esse valor dentro de uma variável. Por exemplo, número igual. Eu não preciso dar o let, porque ele já foi criado. O JavaScript, inclusive, permite, em alguns casos, que você não use o let. Ele assume, bom, se você está dizendo que essa variável número recebe uma coisa, então eu vou ter que criar essa variável. Outras linguagens não, exigem que primeiro você diga estou criando uma variável, às vezes até dizendo o tipo, estou criando uma variável inteira, estou criando uma string. Mas, de qualquer maneira, eu criei o número e agora estou dizendo número igual a prompt, entre com o número. E aqui eu vou dizer, por exemplo, 17. E agora, número vale 17. Na verdade, o número vale, nesse caso, a string 17, mas isso não importa para nós no que eu quero falar sobre arrays. Bom, talvez eu queira, por exemplo, ler dois números e somar eles. Por exemplo, eu poderia ter um let número 2 igual a prompt entre com o número 2. E eu vou colocar aqui, por exemplo, 15. Bom, número 2 vale a string 15. O número vale a string 17, o número 2 vale a string 15. Eu quero somar os números. Eu preciso convertê-los para inteiros. Várias formas de fazer isso, mas, por exemplo, parse int transforma um número para inteiro. Parse int de número é transformado da string 17 para o número 17. Então, eu posso ter parse int de número mais parse int de número 2 e eu vou ter um número somado com outro. Tá, mas onde é que estão os arrays nisso? Calma, isso é só uma revisão das variáveis. Em geral, o pessoal acha mais fácil entender variáveis. Ok, eu crio a variável, eu coloco um valor nessa variável, eu somo uma variável com outra, atribuo noutra, tem outros recursos como testar variáveis e tal, e eu posso dar um alert que exibe o valor daquela variável. Só que parece que assim, arrays é uma coisa muito misteriosa. Então agora, dada essa revisãozinha que nós fizemos de variáveis, criamos variáveis, colocamos o valor que o usuário entra dentro de uma variável, exibimos uma variável, agora nós vamos fazer um programa que soma 3 números, por exemplo. Vou dar um atualizar aqui. Let n1. Na verdade, vou começar com n0. Porque n0 posso dar qualquer número, certo? Posso chamar de número, posso chamar de número 0, número 1, posso chamar de qualquer coisa. Eu vou chamar de n0. Let n0 igual a parseInt. Eu vou fazer tudo junto agora. ParseInt, transformar para inteiro do que o usuário digitar
Entre com um número, certo? Entre com um número. 10. Vou usar o teclado só para repetir, para não ter que escrever tudo de novo. N1. Entre com um número. 20. N2. Entre com um número. 30. Agora eu quero somar esses números. Ok. Posso exibir a soma deles. Alert N0 mais N1 mais N2. Ele já exibiu 60. Certo? Pois bem, mas se fossem 4, 5, 10 números, eu poderia fazer o N0, N1, N2, N3, N10. Certo? Bom, tudo bem, mas se eu tenho vários números, talvez eu queira, às vezes, pegar o N0, às vezes o N1, às vezes o N2. Que tal se eu tivesse uma variável i, por exemplo, let i igual a 0, certo? Desculpe, let i igual a 0, não vou editar esse vídeo, eu erro também, gente. E eu quisesse, por exemplo, alert, sei lá, de n do i. Eu quero n, eu quero n de 0, tudo bem, alert n de 0 dá 10. Tá, mas se eu quisesse botar i igual a 1 agora, por exemplo, eu gostaria alert de n1, que daria 20. E o alert do N2. Só como é que eu faço isso? Eu tenho a variável N0, a variável N1, a variável N2. Mas talvez eu queira somar todas elas. Talvez eu queira ler de vez em quando para uma delas. Talvez eu queira que alguém me diga, olha, eu quero me dar a primeira variável, está aqui. Me dá a segunda, está aqui. Me dá a terceira, está aqui. Me dá a quarta, me dá a quinta, me dá a sexta, me dá a 10ª variável. Certo? Bom, vai ser o N0, N1, N2, N3. Mas eu gostaria de ter uma maneira de poder simplesmente passar um número e dizer, ok, me retorna a variável que está no 0, a variável que está no 1, a variável que está no 2. Por exemplo, olha só o que eu posso fazer. Eu poderia ter aqui let i igual a 0. Enquanto, esse é um outro comando, é o enquanto i menor que 3, alert de i. Ok. O que ele vai fazer? Ah, claro, i mais mais. Por isso que eu gosto do for, não do while. O que ele vai fazer? 0, 1 e 2. Se eu quisesse fazer do N0, do N1, do N2, if i igual a 0, isso é o teste, alert de N0. If, vamos só aplicar, if i igual a 1, alert do N1. If i igual a 2, alert do N2. Certo? 10, 20, 30. Certo? O que eu fiz aqui? O i vale 0, se é igual a 0, eu dou o alert do N0. Depois ele volta, ele é somado e vira 1. Vem aqui, aí entra aqui e eu dou o alert do N1. Ele é somado, vira 2. Eu entro aqui e eu dou o alert do N2. Só que se fossem 100, eu teria 100 ifs. Se o i for 90, faço o alert do N90. E pode não ser um alert, pode ser um acumulador, por exemplo. Eu poderia ter, olha só, eu poderia ter somador, let, somador é igual a 0. Se é igual a 0, somador é igual a somador mais N0. Veja, não precisa ser um alert, pode ser outras coisas que eu faça. Tá? E aqui no final eu dou um alert do somador. O que ele vai fazer? Ele vai exibir 60, claro. Quando i era 0, somador recebe 0 mais N0. Então ele ficou 0 mais N0. Depois, quando foi 1, 0 mais N0, mais N1, mais N2. O somador recebeu N0 mais N1 mais N2, porque ele começava em 0. Recebeu 0 mais N0 mais N1 mais N2. Certo?
E se fossem 10, eu faria um if do i igual a 3, do i igual a 4, do i igual a 5, até do i igual a 9. Se i é igual a 9, somador igual a somador, mais n de 9. Convenhamos que seria muito mais fácil que eu pudesse simplesmente dizer somador é igual a somador mais n. E aqui, olha, sei lá, i. Ó, se o i é 0, é n0. Se o i é 1, é n1. Se o i é 2, é n2. E isso é um array. Vamos fazer o array? Vamos criar o array em JavaScript. Let n é igual a um array vazio. No JavaScript, tu criou um array vazio. Ok. N0 é igual a prompt, a parse int, só que não é n0, é n de 0, com cheio de 0. O n na posição 0, parse int, prompt, entre com um número, certo? E o n1 e o n2, eu fiz isso, certo? Vou rodar. 10, 20, 30. Olha só o que é o nosso n. O n é o que se chama de um array. Que o n de 0 vale 10, o n de 1 vale 20 e o n de 2 vale 30. Ele é simplesmente um conjunto de números. No caso de JavaScript, pode ser não é bem um conjunto, é uma sequência, né? Ele tem o 0, o 1 e o 2. No 0 ele tem o número 10, no 1 o número 20, no 2 o número 30. Poderia ser não ser um número, poderia ser uma string, poderia ser outras coisas, poderia ser inclusive outro array. E aí as pessoas têm um nó na cabeça, mas não vamos falar de arrays ou arrays bidimensionais aqui. Basta saber que cada um desses em JavaScript pode ser qualquer coisa. O 0 pode ser um número, pode ser outro array, pode ser um monte de outras coisas, pode ser até uma função. Não vem ao caso aqui. Tem muita coisa que ele pode ser. Aqui são números. Então, em vez de ter o n0, n1 e n2, eu tenho o n na posição 0, na posição 1, na posição 2. Qual é a vantagem disso? Várias. Por exemplo, vamos olhar aquele código que a gente tinha aqui. Let igual a 0, let somador igual a 0. Enquanto i menor que 3, não tem if nenhum. Somador é igual a somador mais n de i, que vai ser n de 0 quando i for 0, n de 1 quando i for 1 e n de 2 quando i for 2. E olha só o que vai acontecer. Vai funcionar da mesma maneira. 60. Porque ele pegou o n de 0, que era 10, somou com o n de 1, que era 20, somou com o n de 2, que era 30. Ficou com 60. Sem que eu precisasse criar cada uma das variáveis. Eu criei um array com aqueles valores. Eu criei um array com 3 valores. E, no caso, ele tem 3 valores, mas ele poderia ter 5, ele poderia ter 10, ele poderia ter 1000. Como é que faria de outras formas se fossem 1000 valores? Teria 1000 ifs. Olha, se o i for 1000, se o i for 999, eu quero que pegue o valor da variável n999. Não. Não mudaria nada aqui. Se fossem 1000, seria enquanto i menor que 1000, somador igual a somador mais n de i. E é claro que isso é uma introduçãozinha a arrays. Arrays permitem muitas coisas. Mas aqui o meu objetivo é apenas mostrar que, embora arrays possam fazer milhões de coisas, nada mais são do que vários valores. Então, em vez de tu ter várias variáveis, tu tem apenas uma variável que tem aqueles vários valores. E ali dentro você pode usar para strings, funções, outros arrays, muitas coisas. Mas o fundamental, o básico é isso. Um array de 10 números é muito mais fácil de trabalhar, por exemplo, aqui, do que fazer 10 variáveis, uma para cada número. Você guarda num array, você tem um cadastro de 1000 pessoas, você cadastra, você guarda num array com aqueles 1000 dados.
no cadastro de 0, você tem o dado, toda a história da vida do fulano, do cadastro de um, do outro fulano. Você não tem 1000 variáveis. Você tem um array ou uma variável que tem um valor, um array, com todas aquelas informações do 0 até o número que for, dependendo do número de elementos do array. Espero que tenham gostado, espero que se vocês tinham confusões sobre o que seria exatamente um array, isso tenha ajudado vocês a entender. Claro que é só o primeiro passo para entender arrays, mas se gostaram, curtam, inscrevam-se, marquem o sininho. Se gostaram, realmente curtam. Eu gosto de ver as curtidas lá, faz bem para o meu ego. Também convido que vejam nos comentários que nós temos um e-book gratuito, nós temos um WhatsApp que nós colocamos sempre desafios, jogos, enfim, coisas para ajudar vocês a aprender a programar. E nós trabalhamos com cursos também voltados para o desenvolvimento profissional, cursos que chegam a durar 1 ano, mas que são dessa forma, prática, começando bem do básico e indo até questões avançadas de Java, banco de dados, JavaScript, React, paradigma funcional e coisas do tipo. Visando o quê? Visando preparar, ou pelo menos ajudar vocês a entrar no mercado profissional de desenvolvimento. E aqui, ao final, eu mostro algo bem mais sofisticado usando arrays. Um exemplo super avançado, mas para que vocês tenham um gostinho do que é possível. Nós mostramos um labirinto criado usando arrays. Um joguinho, vocês vão ver um joguinho inteiro em que temos um labirinto usando arrays de arrays. Pode servir para vocês praticarem, brincarem um pouco e criarem um jogo inteiro programando JavaScript, ou para vocês apenas verem coisas que são possíveis de fazer com arrays. De qualquer maneira, eu convido que vocês também visitem o nosso próximo vídeo com esse joguinho de um labirinto feito com JavaScript também, na prática como este aqui.